Depois da proposição invocada e a dedicatória, a ação começa em medias res com frota de Vasco da Gama já no Oceano Índico, mas antes de chegar às Índias. Neste momento é convocado o Conselho dos Deuses para decidir se os portugueses devem ou não conseguir alcançar o seu destino. Júpiter diz: Eu digo que sim, pois eu vi que eles estão predestinados. Mas Baco retruca: Eu discordo, porque se isto for permitido, as suas próprias conquistas no Oriente serão esquecidas, ultrapassadas por este povo. Mas Vênus diz: Vi os portugueses como herdeiros dos seus armados romanos e sabe que será celebrada por eles. Segue-se um tumulto com os restantes dos Olímpicos para decidir o partido de Baco ou Vênus, até que o poderoso Marte se impõe, assustando Apolos numa parte. O amante de Vênus e admirador dos feitos do guerreiro português lembra que, não só já merecido consigam realizar sua façanha, como Júpiter já tinha decidido ceder esse favor e não deveria voltar com sua palavra. O rei dos deuses concorda e encerra o concílio. Eu digo que eu concordo. O discurso com Júpiter começa com a reunião e acaba com a peça de oratória. Abre com o inébito exórdio em que, depois de uma original saudação, expõe breve com o tema a desenvolver. Segura-se de modo retórico a antiga narração, que conforme fatos do presente colabora que já seu modo a narração comprova. Pausa. A ação volta então à frota lusa, que chega à ilha de Moçambique. São acolhidos por muçulmanos que, intimidados pelo poderoso poderio bélico dos naus, que prometido mantendo os pilotos levados à Índia. Mas as verdadeiras intenções são destruição dos portugueses. A inspiração dos soberanos mouros vem de Baco, que torna a forma de mortal de um dos seus conselheiros. A primeira estratégia é atacar os marinheiros que formam a terra e abastecem-se de água, mas esses cuidadosos vão armados e desbaratam as forças inimigas, prosseguindo depois com bombardeios da cidade. O regedor rende-se e oferece então um piloto que conduza para as terras inimigas, segundo a estratégia do deus do vinho. Por duas vezes, o piloto indica bons portos de acolhimento, uma terra de cristãos que será uma referência no porto prestes a João, e outras que os cristãos e muçulmanos viviam juntos. Vasco da Gama conferia no piloto, mas Vênus, dizendo que realidade se trata de terra de muçulmanos capazes de vencer os portugueses. Desvia a frota com ventos contrários e o primeiro porto termina duas estrofes em pleno suspense. O classicismo corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do renascentismo. No campo da literatura, o classicismo tem nomes dados ao estilo literário que vigoravam o século XVI, na época do Renascimento. Isso, a produção de períodos também chamada de época da literatura renascentista. Esse momento teve marcado o teocentrismo, cujo lema eram dogmas que concentravam na Igreja Católica cada vez adquiria mais fiéis. Assim, as pessoas que estavam contra ou questionavam esses dogmas eram excomungados, ou além de sofrer linchamentos da sociedade e outros casos até a morte. O humanismo surgiu a partir do século XV, na Europa. Começou a questionar diversas questões de uma vez científicas desapontadas. A reforma protestante, estabelecida por Martin Lutero, a invenção da imprensa de Alemão Gutenberg e o final do sistema feudal, Capricórnio e Galileu, foram esses no contexto que buscavam novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Assim surgiu o renascentismo cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas que espalhou-se por todo o tempo do continente europeu. O classicismo em Portugal depende muito do período literário do século XVI, entre 1537 e 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco de Sá e Miranda a Portugal. Ali se inspirou o humanismo italiano, trazendo novas fórmulas de poesia como Il dolce sottile nuovo. Deste novo modelo baseado numa forma fixa de sonetos, 2 quartetos e 2 tercetos, os novos versos decassílabos numa oitava de rima. Além de Sá de Miranda,
Nasceram novos destaques como Bernardino Ribeiro, Antônio Faria, entre outros, a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganhava notoriedade. As características do classicismo são as principais são antiguidade clássica, antropocentrismo, humanismo, universalismo, racionalismo, cientificalismo, propagandismo, objetividade e equilíbrio na harmonia. O espaço é um fator essencial para a construção narrativa. Discurso em si mesmo também é uma especialidade linguística, já que também por extensão da dimensão espacial enquanto a estrutura métrica transcrita a impressão de alfabeto sólido, concreto e visível por meio de registros gráficos. O movimento literário do livro Os Lusíadas se passa em dois locais. O local 1, que é o Olimpo, onde fica a morada dos deuses, e o local 2, que é a ilha de Moçambique.